Meus queridos amigos, nesta manhã, no dia do Senhor, eu chamo a sua atenção para a palavra de Deus que se encontra aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Abra comigo no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 11, nós leremos o versículo de número 25, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Semelhantemente também, depois de cear, isto é, Cristo, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, a ceia do Senhor. Bem, nós retornamos a este tema vital, basilar da palavra de Deus, que é a ceia do Senhor. Já de algum tempo nós não lidamos com este tema, e tendo permanecido todos estes meses da pandemia sem nos reunirmos especificamente para a ceia, senti ser necessário darmos uma atenção a esta verdade, a esta doutrina, porque ela é vital, queridos amigos. Ela nos ensina como nos aproximarmos da mesa do Senhor, a maneira certa, a maneira correta, entregue pelo Senhor. A nossa tendência, tristemente, é nos esquecermos destes padrões, destas regras abençoadas por Deus, e assim é salutar nos voltarmos nesta manhã, antes de participarmos da ceia, para considerar este tema. Bem, há apenas dois ritos simbólicos na Igreja do Senhor dado por Cristo. Primeiro é o batismo de crentes, pessoas salvas, após a conversão, crer e ser batizado. Então aquele símbolo de que já morremos com Cristo e nascemos de novo, foi dado por Cristo para toda a igreja até o final. E o segundo destes símbolos, ou ritos simbólicos, é a ceia do Senhor, que deve ser cumprida como o primeiro até o final dos tempos. E neste capítulo, o apóstolo Paulo, ele irá lidar com a ceia do Senhor. Bem, queridos amigos, esse é o primeiro registro em toda a Bíblia sobre a ceia do Senhor. Ele antecede também as narrativas do Evangelho. Paulo escreve aqui aos Coríntios, no ano 55 do primeiro século, antes dos Evangelhos serem escritos. E aqui ele recorda aquela igreja em particular sobre a ceia do Senhor. Bem, quando ele estava em Corinto, em sua primeira viagem, a cidade de Corinto, não é? Ali na Grécia, ele passou 1 ano e meio naquela cidade pregando o Evangelho da graça redentora. Muitos creram, a obra do Espírito foi em poder de conversão, e uma igreja foi fundada ali. E depois de algum tempo, tendo seguido em frente para pregar o Evangelho, ele ouve certas coisas sobre a igreja, foi informado, e aqui ele escreve a sua carta de admoestação, de exortação àquela igreja. E ele irá lidar neste capítulo de número 11, especificamente com a ceia do Senhor. Bem, o objetivo do apóstolo Paulo aqui, marque isto, é corrigir certos erros que tinham se formado na igreja dos Coríntios. Mas deixe-me fazer um parêntese aqui. A igreja dos Coríntios, como é triste ouvir de muitos púlpitos sobre a igreja dos Coríntios. A igreja dos Coríntios tem sido tão malhada, tão vilipendiada, tão desprezada, tem sido retratada como uma igreja horrível, bagunçada, em desordem, mas isso não é verdade. Esta era uma igreja, queridos amigos, a única igreja sobre a qual nós lemos que tinham todos os dons do Espírito, que proclamava o Evangelho, que sustentava a obra de missões, um povo que amava o Senhor. Sim, eles tinham 1 ou 2 problemas que foram tratados, houve arrependimento e houve um retorno à fé. Assim, não se deixe levar para essa história de uma igreja desordenada e não uma igreja perfeita, nada do tipo. Que está uma igreja abençoada pelo Senhor. Mas eles tinham alguns pequenos problemas que se formaram ali. E Paulo assim escreve para corrigir, mas eu gostaria que você observasse o sentimento por trás desse texto. Nós não podemos ver o rosto de Paulo, não é? Nem ver os seus sentimentos, mas eles são expressos aqui. Ele escreve como um pai aos filhos que ele gerou na fé. Há profundo amor paternal aqui. Veja no capítulo de número 4, versículo 14. Esses sentimentos já se expressam aqui. Ele diz: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoestar-vos como meus filhos amados. Você percebe, este é o sentimento de Paulo em toda esta carta, capítulo 4, versículo 14. Então ele segue em frente com este mesmo sentimento, agora no capítulo 11, no versículo 1 ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E ele diz então para aqueles irmãos: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Paulo esteve lá,
Ele pregou o evangelho, a igreja foi formada e ele entregou àquela igreja por ensino os preceitos estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo sobre a adoração bíblica, sobre a ceia do Senhor, sobre o batismo, sobre o governo, tudo mais ele entregou. E aqui ele está dizendo: louvo-vos, irmãos, porque retendes os preceitos como vos entreguei. E aí no versículo 17 ele começa a admoestar: mas nisto, porém, que vou dizer agora, não vos louvo. Somente nisto. Não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não vos ajuntais para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais, num lugar não é para comer a ceia do Senhor. Em outras palavras, quando vocês deveriam estar tomando a ceia do Senhor, o que vocês estão fazendo aí não pode ser classificado como a ceia do Senhor, de maneira alguma. Assim havia um problema, e este problema é referente à ceia do Senhor. Bem, na verdade haviam dois problemas em Corinto. O primeiro deles é que havia divisões na igreja, era uma igreja muito grande, alguns falam em termos de 2.000 a 3.000 membros naquela igreja. E haviam certas divisões ali, facções, pessoas reunidas em torno de certas ideias, uma atitude carnal. Muitos pregadores tinham passado por aquela igreja, e alguns carnalmente tinham se afeiçoado à habilidade daquele pregador, à oratória, e diziam: não, eu prefiro Paulo. E outros diziam: não, eu prefiro Pedro, eu sou de Apolo. E assim, facções. E Paulo escreve para eles dizendo: por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo, foi Apolo que morreu por vocês na cruz? Então ele repreende aqueles irmãos, copiando a mentalidade carnal dos gregos, não é, adorando oradores, toda aquela coisa, e trazendo esse tipo de coisa para a igreja. E havia então um outro problema aqui, e esse é o problema que ele toca neste capítulo. Os coríntios tinham iniciado na igreja um costume que pouco a pouco foi se misturando com a ceia do Senhor. E esse costume que eles criaram, ao se misturar com a ceia do Senhor, tornou o culto, a ceia, irreverente e pecaminoso. Eles decidiram, em determinado momento, ter uma refeição aos domingos, junto na igreja, ficar na igreja em comunhão, uma confraternização de amor, uma refeição de amor, de comunhão, não é, ágape. E eles decidiram fazer o seguinte: bom, porque a gente vai ter a ceia do Senhor, comer alguma coisa ali, vamos aproveitar e trazer mais pão, mais cálice, mais comida, e já fazer um almoço, né, e ter aquela comunhão e confraternização. Paulo não havia comandado isso. Bem, na verdade, não haveria nada errado em permanecer após o culto, almoçarem junto, compartilharem junto, mas veja o que eles fizeram. Eles uniram este almoço à ceia do Senhor. Bem, e o resultado foi sérios problemas. Sérios problemas. E Paulo, ele escreve para combater este problema como pai, para admoestar aqueles irmãos a voltarem à vontade do Senhor. E é claro, reverentemente falando, nós quase agradecemos a Deus por esse problema. Porque, tirando, é claro, os pecados envolvidos aqui, se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos estas diretrizes para a ceia do Senhor, não é? E nós não aprenderíamos com os erros de outros sobre a maneira correta de participar da ceia do Senhor. Bem, queridos irmãos, aqui estamos como igreja para aprender a maneira certa da ceia do Senhor. E assim Paulo escreve, e nós agradecemos a Deus, e ele tem início em sua exortação aqui, neste versículo de número 19. Ele fala sobre as dissensões, e logo na sequência, ele recorda aos coríntios a ceia que ele recebeu da parte de Cristo, a maneira de celebrar a ceia. Preste atenção ao que ele diz no versículo 23. Ele está dizendo: irmãos de Corintos, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele recorda aos coríntios a autoridade da ceia do Senhor. Ele está dizendo, em outras palavras, a ceia do Senhor não foi invenção minha. A ceia do Senhor não foi invenção de uma igreja. Quando eu ensinei isso para vocês, eu recebi do Senhor. E nós vemos o teor em todos os apóstolos. Eles receberam do Senhor pessoalmente, naqueles 3 anos e meio. E Paulo recebeu esta instrução diretamente do Senhor por visões. Diretamente do Senhor, como ele nos diz. Assim, o que eu ensinei a vocês naquele tempo, eu recebi do Senhor, a autoridade de Cristo. A ceia foi criada pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui está, então, ele passa a recordar os comandos de Cristo neste versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele se volta à última ceia, à última Páscoa, quando o Senhor Jesus Cristo se reúne com seus discípulos, e ali, naquela Páscoa, ele estabelece esta ceia do Senhor. E aconteceu da seguinte maneira: há certos elementos da Páscoa judaica que são trazidos para a ceia, pouquíssimos elementos. E o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo naquele momento, no versículo 24, tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aponta para o maná, o verdadeiro maná, não é o pão do céu, é o seu corpo. E no versículo de número 25, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, observe essa partícula aqui, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Haviam 3 cálices no momento da ceia. Você sabe que cálice é uma taça, um copo com suco de uva, não é? O vinho. E eles celebravam a Páscoa, era um comando do Senhor, com 3 cálices, era bebido, todos tomavam, representando certos símbolos ali. E o Senhor Jesus Cristo, quando chega a esse terceiro cálice, ele o toma, assim por dizer, levanta e diz, este cálice, esse terceiro, que fala sobre a morte de Cristo, que fala sobre a morte do Cordeiro sacrificial. Esse terceiro cálice da Páscoa, que representa a morte do Cordeiro, vocês vão guardar em memória de mim, porque eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bem, muito bem, aqui nós estamos. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Foi na noite em que ele foi traído, queridos irmãos, na última ceia, antes de sua prisão, antes de ser torturado, antes de ser executado sem um julgamento digno. Foi durante a refeição da Páscoa que ele toma a ceia, ele altera os elementos, ele toma a Páscoa, altera os elementos para a ceia e comanda aos discípulos que celebrem desta maneira até o final dos tempos. E essa instrução dada àqueles discípulos é dada também a Paulo em visões, e aqui ele nos diz, ou diz àquela igreja, eu recebi do Senhor. Ele começa a falar como foi esta última ceia do Senhor, ou a primeira. E aqui segue a instrução, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Bem, a ceia do Senhor, queridos amigos, e essa é a primeira lição aqui, ela deve ser realizada com toda a reverência e simplicidade. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus Cristo fez não foi uma festa. Não havia desordem ali. Eles se assentaram, ele tomou o pão, ele o partiu, deu graças, e eles tomaram o cálice. Há uma mensagem nisso. A ceia do Senhor deve ser tomada com toda a reverência e simplicidade. Bem, e os participantes, crentes em Jesus, que podem afirmar salvação, pessoas convertidas, eles devem participar com santo temor, com o coração purificado do pecado, com um andar sincero com Deus e um andar sincero com os irmãos. E aqui é o primeiro ponto a ser destacado de Paulo àquela igreja. Queridos, na ceia do Senhor, neste símbolo, neste momento, não deveria haver inovações. Este símbolo tão singelo, o pão que representa o corpo de Cristo, entregue por nós e o seu sangue, este pão e este cálice de uva, tomado pelo povo de Deus, tem sido feito desde o início, por séculos, em todas as igrejas, e deve permanecer desta maneira até o final. Por quê? Porque este é um símbolo. E um símbolo fala de uma mensagem, não é? Um símbolo aponta para uma mensagem. Se você altera o símbolo, você altera o ensino do símbolo. É como se você alterasse a mensagem, não é verdade? Se você tira o pão, que representa carne, e coloca do Senhor, moída por nós, Isaías 53, e coloca alguma outra coisa, deixa de representar o que o símbolo entende representar. Assim, esta simplicidade, estes elementos, devem ser mantidos. E Paulo está lembrando eles a respeito disso. O foco na ceia do Senhor não são as pessoas, não é o crente, não é o pastor ou qualquer outra coisa. O foco inteiro das mentes e dos corações é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse, fazei isto em memória de mim. Assim, a ceia do Senhor não pode ser tomada de maneira corriqueira, de maneira casual, porque estes símbolos representam a morte do Senhor. Bem, deixe-me tocar neste ponto, tenho tocado várias vezes. É um grande erro quando pastores buscam inovar a ceia do Senhor. Eles não parecem saber o que estão fazendo. Eu tenho observado em igrejas diferentes maneiras peculiares de tomar-se a ceia do Senhor, e parece que o objetivo de todos é ser o mais inovador possível.
E alguns tomam o cálice, mas no lugar de tomar, se levanta, troca o cálice, um vai para lá, outro vai para cá, dá um abraço, conversa com o irmão, põe o cálice na boca do outro, dá o pão, esse tipo de coisa, queridos amigos, está fora de ordem. O foco não somos nós. Nós podemos usar o termo comunhão, sim, porque estamos em comunhão, mas a ceia é feita em memória de Cristo. O nosso pensamento, o nosso coração se volta ao Salvador. Assim deve haver reverência, simplicidade, para que os símbolos não se percam em nossa mente. Ele entregou desta maneira, e é desta maneira que nós devemos preservar a ceia do Senhor. Bem, a ceia do Senhor envolve 2 símbolos, e 2 símbolos que comunicam uma mensagem muito profunda para nós, muito clara. Os símbolos falam sobre a expiação, o ato de Cristo ao morrer naquela cruz, de expiar, cobrir o pecado do seu povo. Estes 2 elementos simbolizam isso, e eles comunicam uma mensagem, diz o apóstolo Paulo. Eles falam sobre a morte crucial de Cristo, morte de cruz, o peso do sofrimento que ele experimentou, o pão partido, o sangue vertido, tudo isso experimentado no lugar dos seus eleitos. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, observe, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Anunciais a morte do Senhor. Bem, a palavra aqui está ensinando que todas as pessoas que comem deste pão e tomam deste cálice, simbolicamente, eles estão proclamando a morte de Cristo naquela cruz. É interessante, não é? Nós estamos anunciando, dizendo algo sobre a morte do Senhor Jesus Cristo ao tomarmos esses elementos. E o que nós estamos fazendo é o seguinte: nós não fazemos isso em palavras. Este ato consciente, inteligente, proposital de nos reunirmos para tomar estes elementos, quando nós fazemos isso, nós estamos anunciando, nós exibimos esses emblemas do corpo e do sangue do Senhor Jesus, corpo partido, corpo derramado. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos a nossa crença no fato histórico de que Cristo morreu. E esse fato histórico, que é a essência, o ponto central do cristianismo, a morte de Cristo no lugar do seu povo, ele deve ser anunciado ao longo de toda a história, até o final dos tempos, até que Ele venha. Porque quando Ele vier, nós não precisaremos mais da ceia do Senhor, porque nós o veremos, Ele estará, o seu corpo estará conosco e nós o veremos. Nós não precisaremos mais do símbolo para nos recordar do Senhor. Ele nos entregou isso. E quão importante é mantermos desta maneira, como recebemos do Senhor. Bem, nós afirmamos, nós anunciamos o fato de que Ele morreu e morreu por nós, pecadores. Nós estamos dizendo que a morte do Senhor Jesus Cristo nos tornou participantes da aliança de Deus, da aliança que Cristo cumpriu. Nós fomos trazidos para dentro desta aliança e nós proclamamos isso, nós recordamos isso. Eu agora pertenço ao Senhor, eu pertenço ao povo de Deus. É por isso que deve ser feito com regularidade, para proclamarmos e lembrarmos do que Cristo fez por nós. Bem, quando nós pegamos, tomamos, comemos, nós estamos dizendo algo. Ele morreu por nós. Este corpo partido foi por mim. Este cálice, esse sangue vertido foi para me salvar. Eu agora tenho parte, eu fui salvo e eu recordo disso. E nós dizemos algo mais, veja o versículo 26, a segunda parte. Nós anunciais a morte do Senhor até que venha. A morte do Senhor, anunciais a morte de Cristo até que Ele venha. Nós proclamamos o seu retorno, que Ele retornará para julgar o mundo. A cada ceia do Senhor, ao longo de toda a história do cristianismo, o povo de Deus está dizendo: Ele morreu por nós. Este fato histórico é vívido em nossa memória e Ele retornará também. É um símbolo que nos recorda estas coisas. Bem, a igreja no início esperava pelo retorno de Cristo. E essa ordenança foi designada para perpetuar essa lembrança até o final dos tempos, até que o Senhor Jesus Cristo retorne. Então, queridos, quando nós nos reunimos como povo de Deus, quando tomamos esses elementos, nós estamos dizendo algo. Nós estamos anunciando simbolicamente, visivelmente algo. Nós anunciamos ou declaramos a morte do Senhor, declaramos que esperamos o seu retorno
Este é o significado desse versículo 26, desta instrução de Paulo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice na ceia, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado. Bem, esta palavra indignamente ou indigno se repete no versículo 29, porque o que come e bebe indignamente. Comer e beber do cálice do pão indignamente, como isso poderia acontecer? Como um crente em Jesus Cristo, verdadeiro, redimido por Cristo, poderia fazer uma indignidade desta? Comer, participar de uma maneira indigna. Bem, no contexto dos Coríntios, significa que eles estavam participando, recebendo essas ordenanças de uma maneira indigna, isto é, eles estavam pervertendo o símbolo. Eles estavam maculando a mensagem. Eles estavam diminuindo o significado e o valor daquele símbolo. Por quê? Porque eles estavam usando a ceia, que deve ser um momento à parte para o povo de Deus, dirigir a sua mente e o coração a Deus. Eles haviam transformado aquilo numa festa. Comida, bebida, gargalhada, e riso, e etc., e bagunça. Eles estavam tomando a ceia, participando dela de uma maneira indigna, maculando, reduzindo, rebaixando, tratando como coisa comum, profanando a ceia do Senhor. Eles utilizavam também para marcar os seus partidos, não é? E participavam da ceia com a intenção oposta à ceia do Senhor. Ali está aquele partido de Paulo, diz Pedro para lá, um é mais rico, um é mais pobre, eu não me sinto com você, e nós marcamos visivelmente aqui o nosso partido, o nosso território. Isso é indigno. Usar a ceia do Senhor de uma maneira indigna. Eles estavam participando indignamente. Bem, participar da ceia do Senhor indignamente. De que maneira um crente pode incorrer nesse problema, nesse erro? Participar da ceia do Senhor indignamente é participar dela com uma atitude mental errada, inadequada, em um estado de espírito errado. E é também participar dela com intenções outras, opostas ao motivo, à mensagem. Mas antes de desenvolver esse ponto, eu sinto que eu devo tocar em um outro aqui nesse versículo. Participar indignamente, queridos, não significa que nós precisamos ser dignos para participar da ceia do Senhor. Não é isso que ele está dizendo. Por que eu digo isso? Porque pastoralmente, às vezes, recebo um irmão ou outro, ainda não aconteceu aqui na nossa igreja, mas em outros lugares, que dizem assim: pastor, eu não vou participar da ceia do Senhor, eu me sinto indigno, não tenho participado há alguns meses, eu me sinto uma pessoa indigna, eu não tenho andado como eu gostaria, tenho me esforçado, mas não tenho dado, eu sou indigno. Eu vou esperar até que eu me sinta melhor e preparado para tomar a ceia. Não é isso que está dizendo o texto. Observe o versículo 27. É importante entender isso, queridos irmãos. O versículo 27 não diz: qualquer que for indigno e comer este pão. Ele não diz qualquer que for indigno. Ele diz qualquer que comer indignamente. Assim há uma diferença, não é? Entre participar e ser. Que nós temos aqui um advérbio e não um adjetivo. Certo? E a referência da indignidade é a respeito da maneira de participar, não a respeito da pessoa. De fato, todos nós aqui somos indignos de participar desta mesa. Digno é Cristo, o Cordeiro. Nós somos chamados pela misericórdia do Senhor. Não é por dignidade pessoal que nós participamos disso, queridos irmãos. Não é esta a razão. Se o critério fosse esse, nenhum de nós poderíamos se reunir em torno destes elementos. Lembre-se disso. Salvação não é por dignidade, é pelos méritos de Cristo. Digno é o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Mas o fato de nós não sermos dignos, isso não nos impede agora, salvos, de participar da mesa do Senhor, de participar desta ordenança de um modo digno. O fato de não sermos dignos de participar, agora salvos, não nos impede de participar de uma maneira digna. Você percebe a diferença? Isso é muito importante. Participar com a percepção da nossa pequenez, da nossa pecaminosidade, da nossa necessidade de Cristo, do que Ele fez por nós. Assim, é um senso da obra de Cristo por nós, assim como o batismo. Indigno aqui significa participar da ceia, então, de uma maneira inapropriada, incorreta em referência aos propósitos da ceia. Como no caso dos Coríntios.
Por quê? Porque ali havia glutonaria, nos diz Paulo. Ali havia intemperança. A ceia era usada como uma festa e era usada para marcar divisões. Bem, eles estavam observando a ceia do Senhor de uma forma que criou divisões e facções na igreja. Versículo de número 18, observe o que Paulo diz aqui. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. Assim, como resultado disso, a igreja foi dividida em dois grupos, em vários grupos, mas aqui na ceia especificamente em dois grupos. Alguns no momento da festa que eles inventaram junto com a ceia, alguns ali tinham muitos recursos, e os ricos que podiam trazer sua bebida, sua comida, muito pão, eles estavam enchendo a barriga, glutonaria. E se embriagando, veja você, deviam tomar muito cálice para se embriagar, porque ele era muito fraco, que eles tomavam naquela época. Enquanto outros, que tinham muito menos recursos materiais, estavam com os estômagos vazios, versículo 21, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga, se vocês estão fazendo isso indignamente. Por isso Paulo repreende severamente, versículo 22, não tendes porventura casas para comer e para beber, vocês vêm comer na igreja do Senhor? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. A ceia do Senhor não é refeição alimentar. A ceia do Senhor não é um almoço, não é para comer e encher o estômago, versículo 33 a 34. Ele diz, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Assim, a ceia do Senhor não é refeição para o corpo, não é um almoço, não é um jantar. Bem, participar da ceia do Senhor indignamente é participar com a condição mental inadequada, em estado espiritual errado, de uma forma descuidada e refletida. Deixa eu me dar um exemplo. Você participa da ceia do Senhor indignamente se você vem à ceia para tomá-la como um amuleto. Há pessoas que fazem isso. Isso é misticismo. Eu não vou à igreja, eu só vou na ceia, porque eu preciso ser abençoado. Um amuleto. É melhor que eu participe da ceia, senão tudo vai dar errado ao longo da semana. Um amuleto. Você participar indignamente. Ali é uma bênção, eu preciso ser bênção. Isso é mentalidade pentecostal, né? O pentecostal, não bíblica. Isso é misticismo. Eu participo indignamente da ceia do Senhor quando eu coloco de lado o propósito dela e transformo ela em algo místico para tirar uma bênção para mim, ainda embora eu não estou vivendo em sinceridade diante do Senhor e com o corpo de Cristo. Isso é participar indignamente. Uma outra maneira de se participar indignamente da ceia do Senhor: pecados secretos. Manter aliança com o pecado enquanto você põe as tuas mãos nestes elementos e declara que Cristo morreu para te lavar e te perdoar. E eu permaneço em pecados secretos. Eu permaneço em aliança com o pecado em meus olhos, em meus ouvidos, em minha atitude. E aí eu venho aqui com um sorriso amarelo, pego esses elementos e participo. Eu estou fazendo isso indignamente. Eu não estou recordando que isto representa o sofrimento de Cristo para me salvar, o seu sangue para me lavar. Oh, querido amigo, sabe o que você está fazendo ao agir assim, ao vir a ceia do Senhor? Você está vindo à ceia do Senhor com um martelo e vários pregos, porque foi o pecado que levou Cristo à cruz. E Ele já morreu. Como eu posso trazer isso novamente? Como eu posso andar em sinceridade diante do meu Salvador? Isso é participar da ceia do Senhor indignamente. Participar dela também com intenções outras, opostas aos seus motivos. Por exemplo, visando ganhos mundanos. Alguns daqueles irmãos de Corinto, eles participavam da ceia do Senhor para obter esmolas da igreja, para ser parte da comunidade. Eles fazem isso, eu também vou fazer, vou me batizar, vou participar. Eu quero participar, eu quero ser parte, me sentir parte, mas nunca nasceu de novo. Se eu estiver lá, aquelas pessoas lá de condição vão me ajudar, e aquela igreja, ela distribui uma cesta básica, não é? A esmola para os pobres, eu também quero participar nisso, então é melhor me juntar, estou lá. Isso é indignidade diante de Deus. Indignidade, queridos irmãos. Ser parte da comunidade sem discernir, sem salvação.
Participar da ceia do Senhor com maus sentimentos no coração contra outro irmão, contra o pastor, contra o presbítero, contra a igreja, contra a obra do Senhor, é insinceridade, isso é participar indignamente. E essa participação indigna é um pecado contra o próprio corpo e o sangue do Senhor, nos diz a palavra de Deus. Indignamente, não é? Diz Paulo, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, versículo de número 27. Bem, participar da ceia do Senhor indignamente é também participar dela com intenções opostas ao seu significado. Isto é, aqueles corintos, aqueles crentes, aqueles indivíduos ali reunidos para a ceia do Senhor, eles não estavam fazendo separação entre uma coisa e outra. Eles não estavam discernindo, e discernir é separar, não é? Entre uma coisa e outra. Eu discerno, é julgar corretamente entre o certo e o errado, entre o profano e o santo, entre o puro e o impuro. Eles não estavam separando, eles estavam misturando. Eles estavam colocando suas mãos e tomando esses elementos, mas não estavam separando esses dois elementos que representam algo da sua refeição estomacal, carnal. Eles estavam colocando tudo numa coisa só. Este foi a principal ofensa deles. Por isso Paulo pergunta a eles, nesse capítulo 10, versículo de número 16, porventura, Corintos, este cálice de bênção que nós abençoamos, isto é, que nós tomamos, não é este cálice a comunhão que nós temos com o sangue de Cristo? Este pão que nós partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Eles esqueceram disso. Eles misturaram. Eles não estavam separando entre o santo e o profano. Isto é comer indignamente. Meus queridos irmãos, quando nós nos aproximamos destes elementos, marque isto. Este pão, ele permanece pão. A estrutura atômica dele, as moléculas não mudam. Permanece pão. Há micróbio ali, né? Porque há no ar que nós respiramos. É a mesma coisa no cálice de uva. Não há neles fisicamente nenhuma bênção para nós. Deus não colocou sobre nenhum objeto material neste mundo, transformando este objeto em uma ferramenta, um canal de bênção para nós. Toda bênção para um crente vem pela mente na palavra. A edificação vem quando nós entendemos, abraçamos com fé a palavra de Deus. Assim, os elementos são símbolos para a nossa mente, para nos recordar, um recurso visual, para lembrarmos o que Cristo fez por nós. Assim, eu não posso mistificar. E muitas vezes nós temos essa tendência, estes são os exemplos que eu dei, transformar em um amuleto. Nunca faça isso. Discerna que isto se refere ao corpo de Cristo por nós. Este foi o problema com os coríntios. Bem, isso nos leva então à pergunta, o que significa na ceia discernir o corpo do Senhor? Versículo de número 29, Paulo diz, portanto, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Bem, discernir o corpo do Senhor nos elementos não é misticismo. Não se trata de um poder intelectual, físico, de perceber que aquele pão representa o corpo de Cristo. Nada disso. Não é tentar ver ali naquele pão com os olhos físicos o formato de um corpo, discernir ali o corpo de Cristo. Estou vendo uma imagem do corpo. Nada do tipo. Eu menciono isso porque esse tipo de coisa já foi feito na história do cristianismo. Não, é isso que Paulo está dizendo aqui. Não discernir o corpo do Senhor é não fazer diferença ou distinção entre aquela comida e estes elementos da ceia do Senhor. Não distinguir entre comida comum para o estômago e estes elementos que falam do corpo de Cristo. Bem, queridos amigos, há uma solenidade aqui neste momento. Se nós colocamos, isso que foi o que os coríntios fizeram, a nossa refeição, nossa merenda, nosso lanche em pé de igualdade com a ceia do Senhor, então nós não estamos discernindo estas coisas. O momento solene da ceia do Senhor, a maneira correta. Eles estavam supondo, esses coríntios, que eles estavam fazendo ali uma simples comemoração de um evento histórico. A Cristo, o Salvador, morreu, vamos celebrar por isso. É celebração, hoje tem celebração da ceia. Celebrar. Não. Eles não estavam discernindo a festa, o alimento disto, que significa outra coisa. E assim eles não estavam separando entre uma coisa e outra.
E é importante notar que ao fazer isso, eles foram culpados do corpo e do sangue do Senhor. Culpados de tomar de uma maneira indigna. Bem, é importante notar que aquelas pessoas, elas foram punidas por Deus desta forma que nós lemos nos versículos seguintes. Mas lembre-se, eram crentes genuínos. E a punição deles não foi uma condenação eterna, ao contrário, eles estavam sendo disciplinados por um Pai Celestial, para que não fossem condenados com o mundo. E esta é a ideia da disciplina no versículo de número 30 em diante. Bem, o apóstolo Paulo recorda o que ele já tinha ensinado então. Agora, diante de nós temos essa grande exortação, este comando do Espírito no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se o homem a si mesmo. Nós vimos o que a ceia significa, o que esses elementos anunciam, o que é discernir o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a nos aproximar dela. E agora aqui nós somos chamados a um autoexame. No contexto deles, dos coríntios, autoexame significa examinar a sua conduta com respeito à unidade da igreja e com respeito aos membros do corpo de Cristo. Examine-se o homem a si mesmo. Sabe o que significa para nós? Significa perguntar-se, todas as vezes que você participa desta mesa, eu já nasci de novo? Não, não é isso que significa, não. Mas é isso que muitos fazem. Participar desta ceia não é perguntar a si mesmo, será que eu já nasci de novo? Será que eu já nasci de novo? Não. Porque pressupõe-se que aquele que participa já tenha nascido de novo, tenha frutos, esteja convicto disso. Assim, este autoexame não é para se examinar se eu já nasci de novo. E eu digo isso porque algumas igrejas, penso que não no Brasil, mas em outros países, fazem isso. E antes da ceia, o pastor visita o membro na sua casa e começa a fazer um questionário para saber se a pessoa já nasceu de novo. E se examinar-se a si mesmo, não está referindo a isso. É outra coisa. Algumas igrejas, como eu mencionei, faz isso. E assim, quando você conclui que já nasceu de novo, você deve participar. Não, não é isso. Gostaria que você marcasse esse ponto. No versículo 28, Paulo não diz: examine-se o homem a si mesmo e não coma deste pão nem beba deste cálice. Ele não está dizendo isso, examine-se a si mesmo, então não coma. É o contrário. O autoexame que acontece em casa, antes de vir à ceia do Senhor, deve nos levar ao arrependimento e à fé, então de volta à comunhão com Deus e com o povo de Deus, um estado correto de mente e coração. Este autoexame que é feito antes da ceia do Senhor, não aqui, ao longo da semana, o objetivo dele então é como uma porta, mas não é uma porta para nos excluir para fora, uma porta para nos trazer para dentro, para participar da ceia do Senhor. Ele não diz examine-se e não coma, ele diz examine-se e então coma. Agora, o que significa isso? De antemão, se eu tenho andado ao longo das semanas de uma maneira talvez insincera diante de Deus, da palavra de Deus, dos dons que Deus me deu para a obra do Senhor, o corpo de Cristo, eu me lembro, a ceia do Senhor está chegando. E eu reconheço, eu não tenho andado corretamente nisso. Eu me achego ao Senhor em arrependimento, eu faço por onde, e eu ando em retidão e sinceridade. Então eu venho à ceia do Senhor. Você percebe quão maravilhosa é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é como um par escrito dentro de nós. Aqui estamos nós na vida, cuidando de filho, casa, etc., dirigindo, de repente, pare. A ceia do Senhor me diz, pare, porque se você entrar desta maneira, você não está discernindo o corpo de Cristo e irá tomar indignamente. Isto é o examinar-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Consertar o meu erro com o irmão, renovar a minha consagração e então participar da ceia do Senhor. Pecados secretos encarados, rejeitados, confessados, abandonados. Então eu venho à ceia do Senhor. E esse autoexame, deixa-me marcar isso, ele é feito de antemão. Há um costume que eu tenho observado em algumas igrejas, eu cresci em uma que era assim, em que as pessoas seguem pela vida e você percebe que elas não estão andando talvez de uma maneira tão sincera como deveria diante do Senhor. E aí chegam na igreja, ceia do Senhor. Aí começa aí no hino, aquela coisa, põe uma postura de contrição. Vou tomar a ceia, o Senhor me perdoa aqui, tomei agora, volta para casa, segue a vida. Não faça isso. Você não está discernindo o corpo de Cristo. Você não está andando em sinceridade diante do Senhor. Este autoexame é feito de antemão.
Eu devo discernir o que eu estou a ponto de participar. Eu devo considerar o propósito sagrado dessa ordenança. Eu devo pensar sobre o porquê eu estou indo para essa ceia. Em nossa congregação, nós fizemos esse pequeno cartão para a ceia do Senhor, que nos ajuda a lembrar, não é? De algumas verdades. Nós sempre trazemos na Bíblia, no domingo antes, nos dias antes, nós lemos e recordamos destas coisas. Mas este é um autoexame da sinceridade. Qual é a minha disposição mental a minha chegar à ceia do Senhor? Como eu tenho andado diante de Deus? A minha religião verdadeira, sincera, eu tenho comunhão com Deus, eu ando em obediência? Acaso eu me deixei prosseguir ao longo dos dias em impenitência? Acaso eu estou andando de maneira rebelde contra a vontade revelada de Deus ou a disciplina da igreja? Há mau sentimento em meu coração contra um irmão? Há um coração dividido entre Cristo e o mundo. Eu quero Cristo, mas eu quero a moda deste mundo, a música deste mundo, as coisas deste mundo. Há um coração dividido. Há deslealdade de sentimento para com a igreja local. Nenhum envolvimento, nenhum sacrifício, nenhuma parte na obra do Senhor, sangrando com o povo de Deus, suando com o povo de Deus. E assim tendo encarado essas coisas diante de si, trazido diante do Senhor em verdade, em arrependimento e mudado, então eu participo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então tomem, coma, beba deste cálice. Então, tendo feito isto, que nós devemos refletir então no momento da ceia do Senhor. Nós vimos o significado dos símbolos estabelecido por Cristo, deve ser mantido desta maneira até o final. Estes símbolos trazem uma mensagem que nós proclamamos, fala de Cristo, a sua morte, o seu retorno. Nós estamos anunciando isso como levantando uma bandeira a cada domingo, cada ceia do Senhor. O meu Salvador vive, Ele está voltando. Nós vimos que nós não podemos participar indignamente, devemos discernir a mensagem desses símbolos e nós devemos examinar antes de participar. Mas quando nós estamos juntos participando, o que deve passar por nossa mente? De que maneira nós podemos participar melhor dessas ordenanças, organizar nosso pensamento? Bem, deixe-me dar algumas breves direções, já temos tocado nisso aqui, é sempre importante recapitular. 5 direções para a participação na ceia do Senhor. Querido amigo, quando você tomar este cálice, quando você tomar este pão, corpo de Cristo, seu sangue, sua carne, na tua mente, olhe para trás. O primeiro versículo dessa passagem que oferece uma instrução está no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele olha para trás e nós devemos olhar para trás. Isso nos leva a recordar um evento histórico, a cruz do Calvário. E nós devemos, nesse momento, pensar especialmente nas dores físicas, espiritual, ou melhor, mental, na humilhação que o Senhor sofreu para ser o Salvador em nosso lugar. É isso que nós devemos pensar, porque é um corpo partido. Aquelas grandes gotas de sangue no jardim, seu corpo entregue. Nós olhamos para trás. E assim, nós não apreciamos apenas de uma maneira teórica, mas nós buscamos em nosso coração, pelos textos que temos lido, lembrar e sentir o que o Senhor sentiu por nós. Esses símbolos nos levam a lembrar o que Cristo suportou em nosso lugar naquela cruz de dor e agonia. Assim nós olhamos para trás ao tomar esses elementos. Segundo, olhe para cima. Na mesa do Senhor nós olhamos primeiro para trás, então nós devemos olhar para cima. Quem morreu no Calvário foi o Senhor da glória. Eu me lembro da sua divindade. Ele é o Deus eterno, não é um mero homem. Ele é o Senhor da glória, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E assim o nosso coração e pensamento, comovido por sua morte, deve ser levado a refletir em sua majestade, em sua glória. Ele está no céu. O nosso Cristo não está pregado a uma cruz, numa estátua. Nós adoramos ao Deus vivo que voltará. Nós olhamos para cima neste momento. Então, querido amigo, olhe para frente. Somos encorajados aqui, anunciais a morte do Senhor até que venha. Olha para frente. Por alguns momentos em nossa reflexão nós devemos lembrar deste fato. Está chegando aquele dia, bem breve será, quando nós estaremos frente a frente com o Senhor Jesus. Olhe para frente. Ele está vindo. Isso me lembra do seu corpo, do seu sangue. Ele subiu ao céu em seu corpo e nós o veremos em seu corpo.
Por alguns instantes, pense sobre isso. Então olhe para dentro. Olhe nessa direção. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba este cálice. Bem, nós devemos olhar para dentro. Eu mencionei que o propósito da ceia é promover genuinidade, não é? Como eu vou viver nesta semana, como eu vou andar com o povo de Deus, como eu vou andar na presença do Senhor. Se nós devemos examinar nosso coração e consciência. Esse não é aquele autoexame de antes, é o momento da ceia também. O momento de pensarmos sobre isso. Os meus votos feitos ao Senhor, de amá-lo, de servi-lo até o final. Assim, quando nós pensamos sobre isso, nós lembramos da misericórdia do Senhor. E por último, ou melhor, em quinto, não por último, olhe em volta, ouça essas palavras: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Estes elementos nos reúnem em torno da mesa do Senhor. Os discípulos naquela ceia estavam juntos com o Senhor, era a mesa do Senhor, era Ele quem servia. Nós não estamos aqui apenas individualmente tomando a ceia, nós estamos juntos, e eu devo lembrar disso. Eu sou parte do corpo de Cristo, eu fui salvo, eu fui enxertado no corpo de Cristo. Pense sobre isso, lembre-se disso. É uma ordenança que nos aproxima uns dos outros. Cristo nos colocou em famílias locais. Olhe em volta, agradeça a Deus pelos irmãos, por nossa família espiritual. Bem, queridos irmãos, a ceia do Senhor, ela nos compele, é o pare para tratarmos das divisões e dos problemas, não é? Como o Senhor é sábio. Como o Senhor é sábio. E por ela, Ele mantém a igreja andando em sinceridade, em verdade. E assim, esta ceia, por ser feita regularmente, sempre estabelece diante de nós um desafio, um autoexame, e refletir sobre as questões do nosso relacionamento uns com os outros. Bem, deixe-me concluir aqui. Venha a ceia com o coração previamente examinado. Venha com um desejo sincero, proposital de expressar o teu amor, a tua admiração por Cristo, por aquilo que Ele fez pessoalmente na cruz do Calvário. Às vezes nós esquecemos disso. Se alguém faz alguma coisa por você e toma a disposição de ir lá e dar um passo a mais, você pensa: poxa, que bom, que disposição. É assim, mas muito mais. Ele, que é uma pessoa gloriosa, Ele que pensa como eu e você se relaciona, que Ele tenha pensado em mim e vindo por mim, sabendo com o meu nome em seu coração. Ele não morreu por números, Ele morreu por cada um dos seus eleitos. Ele os conheceu antes da fundação do mundo. Ele tenha feito isso por mim, por mim. Venho para admirá-lo, para amá-lo. Faça isso com um espírito de regozijo. Não é um funeral a ceia do Senhor. Ele está vivo. Não é um funeral, faça com alegria. E aqui está o sentido dessa mensagem, então. Ouça essas palavras: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, neste versículo de número 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Oh, meus queridos, que o Senhor nos abençoe. Tentei ser o mais simples possível, porque estas são verdades didáticas que devem permanecer em nossa mente. Marque isso, e o Senhor nos abençoará como nos tem abençoado.